Olá, amigos, olá, amigas que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com notícias comentadas, dando aquela pincelada no que ocorreu ou está ocorrendo no mundo da política e, claro, fervilhando no mundo de modo geral. E um dos assuntos chaves que a gente poderia. Desculpa, é que o trocadilho foi extremamente inevitável, né? Porque um grande ponto desse final de semana agora, dessa semana, é justamente a questão da Venezuela, né? Então esse não deixa só de ser um ponto-chave, mas um ponto-chaves, devido a toda a problemática que estamos passando aí. Peço perdão pelo trocadilho, mas é bom para a gente começar a semana aí de uma forma até mesmo bem humorada. Mas enfim, o grande ponto do qual estamos querendo trazer aqui, apesar da gente poder falar de tantas outras coisas, inclusive as guerras intermináveis nos diversos países, Rússia, Ucrânia, vários países da África, agora Bangladesh também estourando aí uma revolução popular que inclusive derrubou o governo local e também a toda a crise Israel-Palestina, com o massacre do povo palestino e as várias atuações do esquema de espionagem de Israel, que inclusive matou e tem buscado matar as lideranças do grupo terrorista Hamas, ou seja, terrorismo combatendo terrorismo. Estamos aí agora verificando e acompanhando principalmente o que foi ponto-chave, até por se tratar aqui dos nossos amigos latino-americanos, dos nossos companheiros, irmãos latinos-americanos da Venezuela, a crise promovida por uma eleição que, pelo que tudo indica, pelo que nós estamos acompanhando, tem indícios, fortes indícios de fraude, fortes indícios de muitos atropelos para, no final das contas, poderem promover, legitimar mais um mandato para Nicolás Maduro enquanto presidente da Venezuela. Inclusive, isso já foi um embate aí com algumas pessoas, pelo menos até antes das eleições venezuelanas, se bem que eu particularmente, por enquanto, ainda mantenho o meu ponto, embora as coisas mudem, né? Evidentemente, não considero Maduro, não considero o regime venezuelano tecnicamente, formalmente, e posso depois até explicar por quê, uma ditadura. Eu entendo que uma ditadura legítima, como a que tivemos no Brasil, como a que temos em tantos outros países, ela simplesmente não permite, ela simplesmente não aceita uma eleição aberta e com um mínimo de possibilidade de outros partidos concorrerem e, quiçá, derrotarem o status quo, derrotarem quem está no poder. E isso a gente vê muito, inclusive nas ditaduras que o próprio Estados Unidos defende, nos chamados países árabes, na África,
E mesmo, por exemplo, na China, que eu acho engraçado que falam tanto do ditador Maduro, do Maduro ditador, da ditadura socialista, mas todo mundo se refere ao ditador chinês como o presidente, né? O premier, o governante. E eu não vejo a imprensa falando o ditador chinês, sendo que a China nada mais é do que uma ditadura, como qualquer outra. Mas é uma ditadura que, entre aspas, não incomoda. E eu não estou aqui fazendo proselitismo e defendendo o Nicolás Maduro de modo algum, até porque não coaduno com a política dele e com as posições dele, assim como já não coadunava com a do Chaves e do chamado chavismo, que para mim sempre foi uma coisa aí muito complicada de entender e aceitar goela abaixo, e que distorce extremamente tudo que a gente compreende por socialismo, por comunismo, e na verdade é apenas, falando aí de forma rudimentar, capitalismo querendo se aproveitar do discurso socialista para promover um seleto grupo, para promover aí um regime com forte caráter populista, como muitos gostam de usar esse termo, e que em nada tem realmente feito do ponto de vista socialista no governo. É claro que temos alguns posicionamentos aí de enfrentamento ao imperialismo, coisas dessa natureza, mas até aí o Irã, que é um governo de extrema direita, é um país fundamentalista religioso, eles também, da maneira deles, têm um combate aí ao imperialismo yankee, como o pessoal adora falar, como grande parte da esquerda adora falar, e nem por causa disso eles estão no socialismo, muito menos no comunismo, e muito menos são sequer de esquerda. Então a coisa, o imbróglio é muito maior do que a gente pode aí considerar. Porém, o grande fato, como eu havia dizendo, né, não considero aí o Maduro propriamente, pelo menos até o momento, um ditador, no sentido de que, fraudadas ou não, ainda existem eleições, entre aspas, livres na Venezuela, e inclusive houve aí a chance do opositor acabar vencendo. Inclusive as pesquisas, diversas pesquisas feitas inclusive por órgãos independentes, apontavam a vitória do opositor. E a gente vê aí as manifestações nas ruas, a gente vê a posição dos venezuelanos, e falar que a elite venezuelana quer derrubar o Maduro, em que isso até seja verdade, mas vamos lembrar também que a Venezuela hoje é um país extremamente pobre. É um país que 90% da sua população, segundo dados estatísticos, diversos dados oficiais, estão aí praticamente na chamada linha da pobreza. Então, não dá para dizer. E essas pessoas estão aí na rua. Não dá para dizer que, por mais que isso seja verdade, não podemos apenas cair nesse discurso de que o imperialismo yankee quer derrubar o Maduro, essa coisa toda. Porém, fica aí o ponto que a gente precisa bem observar, que é justamente a população venezuelana, a classe trabalhadora venezuelana, o proletariado venezuelano, que precisa se unir
E, através de comissões independentes, através de organizações independentes e que não priorizem nem o chavismo, nem o imperialismo, ou chamem da forma como quiserem, fazerem verificações, análises aí independentes para justamente colocar a questão de uma forma mais democrática e de fato mais clara sobre quem, afinal de contas, venceu aí a eleição, ou até mesmo, se for o caso, repetir o processo eleitoral. Eu não sou venezuelano, não vou ficar aqui dando pitaco sobre o que é que eles devam aceitar ou não, mas acreditamos que, independente de país, a independência de classe em primeiro lugar. Sabemos que infelizmente não é o que vai ocorrer na prática. Sabemos que os tais organismos internacionais que zelam pela democracia, conforme estou aqui falando e mexendo os meus dedos simbolizando aspas, não vão também permitir que seja dessa maneira. Então, o conflito aí aparentemente segue aberto na Venezuela. Mas, como falamos, não é uma questão de ser pró-chavista, pró-Maduro ou golpista, como inclusive ficou aí uma palavra quase que na moda e agora o próprio governo Maduro também vai utilizar bastante. Mas uma questão de independência de classe para, afinal de contas, tratar essa polêmica questão que está sendo agora os últimos resultados das eleições nas Venezuelas. E vamos seguindo por aqui, acompanhando todo esse vai e vem. Um beijo no coração de todos e tchau!